Boas pessoal, eu sou o Saturno e estamos de volta com mais um episódio para o nosso podcast. Como devem ter visto no título, este vai ser um episódio finalmente a falar sobre Pokémon Violet. Isto era um episódio que já devia ter saído, mas entretanto eu trazei um bocado por causa que eu queria acabar o jogo e explorar um bocadinho mais sobre ele, para ter uma opinião um bocadinho mais formada sobre. E pronto, vamos então começar. Gostaria de falar já da história, que como sempre Pokémon para mim foram jogos em si que apesar da gameplay nunca mudar muito, foi sempre uma gameplay bastante, como é que eu ia te explicar? Foi muito igual entre os jogos, claro que um ou outro mudava um bocadinho as coisas, mas nada de mais. A história sempre foi uma coisa interessante e tanto como no Pokémon Arceus, eu acho que a história deles também foi bastante interessante, até pelo facto que eles têm três histórias diferentes, sendo elas hum, o, o Caminho das Lendas, que era basicamente temos que derrotar Pokémons titãs, que eram basicamente Pokémons maiores, e derrotando cada um desses Pokémons, no final dessas batalhas conseguimos entrar numa gruta para conseguir uma espécie de planta mística e entretanto conseguimos dar um upgrade, por assim dizer, ao nosso Pokémon lendário, que varia entre as versões. Eu neste caso eu estou a avaliar o do Violet, apesar de ser bastante parecido com o Scarlet, que é a mesma coisa basicamente. Neste caso o meu Pokémon podia evoluir. Ambos têm as mesmas evoluções em questão de upgrades, mas dependendo da batalha que fazíamos, ele ia evoluindo saltar mais alto, planar, acho que aumentava a escalada também, dava para fazer isso. E eu acho que também acaba por ser um dos upgrades. Um dos upgrades eu acho que é andar mais rápido. E posso estar a escapar agora um ou outro, mas pronto, é basicamente isso. Uh, Depois desse caminho de legendas feito, nós podemos fazer isto tudo ao mesmo tempo. Podemos ir misturando a ordem, mas presumindo que vamos fazer isto por ordem, eu tentei fazer isto por ordem, pelo menos. Eu fiz pelo caminho das lendas, portanto fiz a primeira parte dos titãs. Depois fui à Estrada da Vitória, que é basicamente concluir os ginásios todos. Portanto, eu acho que vocês têm noção como é que isso funciona. É literalmente ir a um ginásio, batalhar contra o campeão dele e derrotar. É basicamente isso. É uma coisa bastante básica que já vem acontecendo já há algum tempo em jogos de Pokémon. E depois eu fui fazer o caminho da Rua de Starfall, que é basicamente temos que dar raid. Para quem não sabe, dar raid é basicamente tipo invadir, por assim dizer. Assim, introdução livre, vamos presumir assim. É, basicamente, entramos numa área onde tem uma equipa que é a equipa Star e nós temos que ir a cada uma dessas áreas espalhadas pelo mapa. Temos que entrar nelas, derrotar, acho que era 30 Pokémons na opção Let's Go, que era basicamente só clicarmos no botão e deixar os nossos 3 Pokémons que estão em primeiro na nossa lista de equipa. Deixamos eles batalharem livremente, sem estarmos ali a escolher exatamente que ataque é que eles vão fazer ou defesa. Temos que derrotar 30 Pokémons e depois sim vamos para uma batalha normal, uh, que é entre nós e o chefe dessa base. Uh, Tal como os ginásios, cada uma dessas bases tem um chefe com Pokémons de tipos diferentes, pode ser fada, luta, água, gelo e por aí adiante. E pronto, fazendo essas três histórias à parte, chegamos basicamente ao final do jogo, que é temos que ir para o centro do mapa, basicamente batalhar contra. No meu caso foi o professor Turo, eu acho que muda entre as versões, é por isso que eu não sei bem. Eu acho que na versão de Scarlet acho que é outra pessoa. Na minha versão era o professor Turo que eu tinha que batalhar contra no final. E depois de derrotá-lo acabava basicamente o jogo. Ainda poderia jogar, poderia dar a partida a Pokémons.
Posso. E tecnicamente depois do jogo acabado, nós podemos ainda fazer mais um ou dois campeonatos. Mas isso é mais ou menos para encher o jogo, não é propriamente uma coisa da história, mesmo história. Apesar que ainda falamos e batalhamos com a nossa rival, entre aspas, que é a Nemona. Esqueci o nome, posso estar enganado agora. E eu acho que essa é igual nas duas versões, portanto, pronto, acho que é mesmo Nemona. Que é basicamente a nossa rival no início do jogo. Não rival no lado mau, pelo menos as opções que eu dei, não acho que ela tenha sido rival do mal. E eu acho que não dá, ok, para que ela seja propriamente maléfica. É mais uma realidade de. É uma competição amigável, vamos dizer assim. E depois da história acabada, ainda batalha uma vez ou outra com ela nos campeonatos. E pronto, em questão de história, é isso. É, é simples, mas esta cena de termos três partes diferentes eu já achei um bocadinho melhor do que noutros jogos. Porque sinto que não é literalmente só derrotar ginásios. A sério, eu acho que não comparei sequer este jogo se fosse para estar a fazer a mesma cena que é literalmente derrotar ginásio por ginásio. Ao menos esta cena de batalhar contra uns Pokémons titãs e dar a raid a umas bases para depois derrotar outras pessoas já é uma coisa um bocadinho diferente, portanto já achei um bocadinho melhor que nos outros jogos, sinceramente. Uh, Outros tópicos que gostaria de falar, por exemplo, eram os gráficos, mas sinceramente não vou aprofundar muito nisto porque já desisti um bocado de comentar sobre os gráficos. Eu joguei o Pokémon Shield da, da dupla do Pokémon Sword and Shield, neste caso, e joguei o Arceus, que ainda saiu no início deste ano, e o Violet não foi diferente em questão de gráficos. Os gráficos nos jogos de Pokémon na Switch estão um bocadinho maus. Não estão assim grande coisa, vamos concordar. Tipo, não estão horrorosos. Eu não acho, neste caso, os gráficos maus ao ponto que tipo, eu não comparei ao jogo, ok? Agora, tendo em conta, por exemplo, eu sei que é uma comparação um bocado óbvia às vezes que fazem, mas por exemplo, a Nintendo, para além de Pokémon, também tem especificamente jogos com mundos abertos maiores e com gráficos melhores. Por exemplo, nós temos Bayonetta a funcionar direitinho com mapas com gráficos bastante bonitos. Temos Zelda Breath of the Wild e o Tears of Kingdom que vai ser para o ano vai ser com a mesma qualidade deste, de certeza. Temos como é que era o outro? Xenoblade Chronicles, uma coisa assim, que também tem uns gráficos bons e um mapa bom. Portanto, eu não vejo muito o porquê que eles não conseguem fazer mapas não tão, com gráficos não tão bons, ok? Eu não reclamo dos gráficos dos Pokémons, porque eu acho que nos gráficos de Pokémons eles esforçam-se um bocado, porque ficam Pokémons até que bonitos e com uma. Por exemplo, dá para ver o reflexo às vezes direitinho deles, mas não percebo porque é que o mapa em si, os gráficos não ficam tão bons. Eu não percebo muito bem porque é que eles não tentam um bocadinho melhor. Eu sei que a Switch não é das consolas mais potentes, mas tendo em conta outros jogos, eu acho que não é uma desculpa muito boa para eles estarem a dar. Mas pronto, vou apenas ignorar esse facto e falar da gameplay. A gameplay eh, foi muito parecida, obviamente, com Pokémon Arceus e Pokémon Shield e o Sword também, mas eu vou estar a dar mais a comparação com o Shield foi que eu joguei. Eh, podemos explorar o mapa tranquilamente, não há grandes barreiras, o que é fixe. Literalmente a única barreira que nós temos acho que é o mar à nossa volta, que aquilo é como se fosse uma ilha, portanto a única barreira é o mar. Eh, o novo Pokémon lendários que tem nas duas versões, o Pokémon Violet e Scarlet, que é basicamente, vocês devem ter visto que é um Pokémon que parece uma moto basicamente. É um Pokémon que ajuda bastante na gameplay. Não é uma coisa, é um Pokémon que faz um bocado o que em jogos antigos de Pokémon nós tínhamos, que era temos um Pokémon específico para voar,
temos um Pokémon específico para nadar na água ou um Pokémon para andarmos em terra mais rápido. Ok? O Pokémon que nós temos agora, ele faz tudo basicamente. Ele escala montanhas, ele plana, salta bem alto e consegue andar bastante rápido em terra e na água. Portanto, ajuda bastante a explorar o mapa, é muito satisfatório até, porque estar a ir a pé, só a caminhar mesmo, é muito chato. Porque às vezes temos que fazer caminhos muito longos que às vezes podemos só apenas escalar com o Pokémon, percebem? Mas a gameplay em si não é muito diferente dos outros Pokémons, ok? Tipo, vocês têm apenas, em questão de botões, é literalmente tem as setinhas e o botão para confirmar a seleção que vocês querem na batalha. Depois, eu gosto da opção do Let's Go. Eu sei que já tinha nos Pokémon antigos, que é, para quem não sabe, é basicamente vocês estarem no meio do mapa e às vezes encontram um Pokémon que querem apenas derrotá-lo rapidamente para ganhar um bocado de XP para os vossos Pokémons que estão na vossa equipa. Vocês usam a opção Let's Go, que é literalmente manda o Pokémon na direção do Pokémon selvagem e ele vai derrotar o Pokémon sozinho. Em vez de estarmos naquelas batalhas em que temos que estar literalmente a escolher a opção que queremos usar para derrotar o Pokémon, a opção Let's Go é uma forma fácil e rápida de evoluir os Pokémons. Eu acho que dá um bocadinho menos XP, mas a longo prazo, assim, irmos fazendo batalhas rápidas, acho que é uma boa opção para upar. Mas, pronto, como eu disse, não é muito diferente dos outros Pokémon, sinceramente. Apesar de que eu gostei bastante de, da facilidade que o Pokémon lendário que nós temos nos dá para, para irmos para qualquer zona do mapa. Eu gosto disso. Acho ficou menos secante, percebem, explorar o mapa. Porque às vezes em mapas grandes a malta tende a ter um bocadinho de preguiça de explorar literalmente cada canto. Mas pá, com este Pokémon até é fácil e rápido de explorá-lo. Em relação ao mapa, eu devo dizer que gostei até. Temos muitas áreas com biomas diferentes. hum, Portanto, temos uma área com gelo, uma área mais para o deserto, temos uma área mais de prados, percebem? Hum, o que eu gostei, é um mapa até que grande, não é assim uma coisa gigantesca, mas é um mapa até que bem. Tem uma escala até que boa, vamos dizer assim. Hum, eu gosto das áreas todas, sinceramente, eu acho que fizeram um bom trabalho em relação à decoração, vamos dizer assim. Não decoração literalmente como se eles tivessem, sei lá, posto uma decoração de uma casa, mas, por exemplo, as áreas das cidades são bastante bem decoradas, cada uma dependendo do estilo do Pokémon não, neste caso, dependendo do estilo do ginásio que vocês têm que derrotar, a cidade em si é bastante baseada nisso. Portanto, vamos dar aqui um exemplo que é, uns que me lembro bastante bem agora é o da neve, por exemplo, o ginásio da neve. A cidade em si está nas montanhas, tudo gelado. Tem um pequeno riozinho congelado, uma ponte. É, é uma área que tu vês que encaixa bem na neve. E por exemplo temos uma outra área que é derrotar Pokémons tipo. Eu acho que era os de erva. Que a área à volta tem bastantes jardins, bastantes flores e isso tudo. Portanto, sendo Pokémons tipo erva, eles tentam buscar bastante natureza para a cidade. E agora, por exemplo, posso-me lembrar também no da água que tem bastantes riozinhos e cascatas, por assim dizer, na área do ginásio da água. Portanto, eu acho que eles fizeram um bom trabalho nessa questão das cidades. E mesmo quando não é cidade, mesmo quando é uma área mais aberta, eles conseguem trazer vida de maneira até que boa. Portanto, eu acho que eles fizeram um bom trabalho no mapa. O Arceus também estava bom no mapa. Uh, o Shield eu não gostei muito, sinceramente. Mas eu acho que a partir do Arceus eles fizeram um bom trabalho. Portanto, com estes dois últimos jogos, o mapa até acho que ficou bom. E pronto, sentes aquela vida. Os NPCs a andar, podemos às vezes interagir com eles e falar. Cada cidade também tem
como é que eu ia dizer? Tem lojinhas que dá para comprar um monte de coisas, dá para comprar comida, dá para comprar itens para Pokémons, por exemplo, aqueles itens que às vezes dão como revive e isso tudo. Podemos comprar Pokébolas, podemos comprar roupa também. E, e pronto, eu acho que é bem estruturado o mapa. Falando já que peguei no assunto da roupa, eu acho que a customização deste jogo também ficou boa. Temos bastantes opções. Eu ouvi dizer que eles iam mandar uma DLC, mas eu não sei se vai adicionar roupas ou não, portanto não sei bem o que esperar. Mas nós na customização deste jogo podemos fazer mesmo quase tudo, podemos mudar bastante da cara, como a boca, nariz, olhos, as pupilas dos olhos, as sobrancelhas, o cabelo. hum, Pá, acho que tem uma customização muito boa. Ainda por cima, as roupas, eu até gostei. Eu achei piada, por exemplo, o meu avatar, eu uso um capacete muito estilo Daft Punk. Para quem não sabe, uma dupla música eletrónica. É muito parecido o capacete com eles. E pá, eu acho que eles até fizeram um bom trabalho. Geralmente em jogos Pokémon, quando há customização, nunca foi grande coisa. Apesar de que eu gostei no último jogo, no Arceus, que eles fizeram a customização toda baseada numa época antiga. Por exemplo, é como se fosse um Japão numa época antiga. As roupas não eram assim nada de extravagante nem nada. Mas agora, como era nos tempos atuais, eu acho que eles até fizeram um bom trabalho pondo roupas mais normais e muitas opções mesmo de roupas. Podemos comprar luvas, sapatos, meias, chapéus ou capacetes, né, como o caso que eu usei, camisolas e acho que não estou a esquecer de mais nada. Pronto, mas temos muitas customizações que podemos fazer e boas customizações, ok? Portanto, é um ponto forte que eu gosto de ressaltar porque eu realmente sempre fui fã de customizar uma personagem em jogos. Porque acho que dá um toque mais pessoal ao jogo e não literalmente um personagem que a empresa cria, põe no jogo e é só esse personagem que podes usar. E acho que o último ponto que eu vou pegar é nos Pokémons em si. Os Pokémons, temos uma lista bem grande de Pokémons. Eu acho que este jogo tem uns 400 e tais Pokémons que podemos apanhar, não contando com os Shinies, obviamente, e nem as versões femininas ou masculinas. Portanto, eu acho que é um leque de quantidade de Pokémon bastante boa. Ok, eu acho que o aceitável mesmo no jogo de Pokémon é 400 para cima, no número de Pokémons que podemos apanhar. Temos os Pokémons novos, obviamente. Todas as Pokémons que vêm sair têm sempre um lequezinho de Pokémons que são novos. E este aqui foi um bocadinho diferente porque, como sabem, o Pokémon Violet e Scarlet é como se fosse passado em duas épocas diferentes. Portanto, o Scarlet é como se fosse uma coisa mais antiga, mais primal, e o Violet é como se fosse uma época mais futurística. Portanto, os Pokémons novos que temos nas regiões. Não é bem regiões novas, é mais Pokémons que já existem, têm uma versão modificada. Por exemplo, no Violet, como eu estava a dizer, é uma coisa mais futurística, portanto, os Pokémons novos, que são versões de Pokémon que já existem, são Pokémons metálicos, robóticos, percebem? E no Pokémon Scarlet é quase a mesma coisa, só que são Pokémons mais pré-históricos. E eu acho que dá uma cena interessante até ao jogo, porque ver a familiaridade que nós temos às vezes com um Pokémon e depois vê-lo numa versão toda no meu caso foi uma versão robótica, né? Porque eu joguei o Violet. Eu achei interessante, a sério. E eu acho que há um outro Pokémon novo que eles adicionarem que não tem versão robótica, mas mesmo assim não é nada demais, eu não me importo. E como eu disse, é uma opção muito grande de Pokémons. E isso é 400 e tais, não contando até, acho eu, ou talvez contando, não sei, porque eu não vi direito se contava ou não. Porque os Pokémons robóticos ainda são bastantes, ainda tem alguns Pokémons ali no jogo que têm a sua versão normal e têm a sua versão modificada, né? O robótico ou o primal, depende da versão de jogo que vocês têm. Mas
Mas pronto, é assim, como é um jogo Pokémon, não há assim grande coisas por falar sem eu ficar aqui ou 2 horas ou 20 minutos, né, por assim dizer. Eu tentei um bocadinho resumir cada coisa, que senão ficava aqui demasiado tempo. Uh, mas então, a minha review final, bom, eu acho que foi um jogo bom. Ainda vou jogando porque ainda não acabei a Pokédex, ainda quero acabar isso. E eu ainda vou ficar atento à DLC que eles vão anunciar. Portanto, eu acho que foi um bom jogo. Não, eu com as trailers e isso tudo que já estavam a sair já há uns meses atrás, eu já tinha gostado da ideia, por exemplo, das três histórias diferentes, da gameplay com o Pokémon lendário. Percebem? Eu estava já a achar interessante. Quando joguei, pá, fiquei umas boas horas, realmente gostei do jogo. E é assim, eu acho que se vocês gostam de Pokémon, eu acho que vocês podem dar uma hipótese a este e ao Arceus. Sinceramente, eu acho que podemos dar a opção a estes dois jogos de Pokémon. Portanto, ou vocês escolhem o Pokémon Violet e Scarlet ou jogam o Arceus, porque esses dois estão até que bem. Sinceramente, do Pokémon Shield para trás não tenho gostado muito do que têm feito, portanto, não acabei por. Não gostei muito de jogar com eles, percebem? Pá, mas este jogo até que acho que ficou bastante bom. Eu acho que a única coisa que eu reclamo é mesmo os gráficos do mapa. Porque de resto não acho muito que tenha a reclamar. A história eu gostei. As três histórias, neste caso eu gostei das três histórias. Gostei da gameplay, gostei do mapa, gostei dos Pokémons. Portanto, não acho que haja muita coisa para reclamar neste jogo sem ser os gráficos. Mas os gráficos eu não. Eu acho que já vou desistir um bocado de reclamar, sinceramente, porque estes gráficos já estão assim desde Pokémon. Era o Diamond e o Pearl, acho eu, que tinha saído para o Switch. Não, mas acho que era mais no Shield, porque o Shield é o que muda mais, porque é um mundo mais aberto. Pá, mas estes três últimos jogos não têm ficado com gráficos muito bons, percebem? É por isso. Acho que é das poucas coisas que eu reclamo. Mas neste jogo é mesmo isso só que eu reclamo, é os gráficos, porque o resto acho que está uma coisa bem construída em tudo, em história, gráficos. Gráficos não, desculpem. Em história bem construída, as três histórias, o que eu achei interessante, eles conseguiram pôr três histórias um bocadinho distintas umas das outras, que se conectam de uma certa maneira. Pá, eu achei que ficou muito bem encaixado. Pokémon estão todos bastante bem escolhidos e bem feitos, gostei deles, gostei do design. E o mapa também adorei muito o design. Se bem que eu não falei, eu por acaso esqueci-me. Há uma área no mapa que é a cratera de Paldeia. Tá, mas esqueci de falar isso, peço desculpa. Que é a cratera de Paldeia. Acho que é assim o nome. Que é uma área no meio do mapa, que é muito grande. Que vocês só conseguem entrar mais para o final do jogo. E lá dentro vocês vão sempre a descer basicamente. E é tipo uma espécie de gruta com Pokémon especiais e isso tudo. Que essa área também está bastante linda. As pedras que tem lá às vezes são tipo uns cristais. Até o nosso personagem, os Pokémons eles refletem. Portanto, há uma área também bastante bem construída. Mas pronto. Malta, este foi o episódio de Pokémon. Como eu disse, eu gostei do jogo. Não acho que haja muitas coisas a reclamar sem seus gráficos. Portanto, se puderem dar a chance de jogar, experimentem, porque o jogo realmente é bom. E pronto, eu vou me despedir por aqui. Já sabem como é que funciona isto agora. É os episódios no Spotify aos domingos. Geralmente é às 10 da manhã, mas não prometo sempre que seja às 10 da manhã. Ao domingo pelo menos eu sei que vai sair. E no YouTube vai sair à segunda-feira, ok? Como agora está em férias, estou em férias, é um bocado complicado de pôr o vídeo na segunda-feira, mas eu vou fazer os esforços para conseguir trazer esse conteúdo para vocês, ok? E só queria dar um pequeno sneak peek do próximo episódio, porque eu acho que vou falar sobre inteligência artificial nas artes, ok? Acho que é um tópico que eu deva falar, sendo que entra um bocado na minha área, ok? Portanto, malta, despeçam por aqui, espero que estejam todos bem e que continuem assim. Estamos perto do Natal, já sabem, né? O próximo domingo e segunda-feira vai calhar na época de Natal, portanto,
vou ficar sem vídeo aí, sem episódio neste caso. Eu vou tentar gravar entretanto a partir do dia 26, mas eu acho que só vou mesmo postar. Vou tentar gravar no dia 26 e postar lá para dia 27, 28, ok? Mas eu não prometo nada porque é uma semana um bocado complicada de estar a gravar, percebem? Porque próximo fim de semana já fica Natal e no próximo fim de semana depois desse já é praticamente Ano Novo. Mas eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer e mandar o episódio talvez a meio da semana. Mas depois disso, no próximo ano, vai ser horários mais normais, ok? Portanto, malta, espero que estejam bem e que continuem assim. Desejo-vos boas festas. Portanto, eu não sei se eu vou gravar um episódio antes do ano novo, mas para prevenir fica já este. Portanto, bom Natal para todos. Espero que tenham boas entradas e um bom ano novo para vocês também. Ok, malta? Eu sou o Saturno e despeço-me e vejo-vos na próxima. Tchau!